Você estava acompanhando lá o presidente da ONU? Eu tava. Ele falou o seguinte, Ele falou que a liberdade da imprensa deverá ser preservada. Quero Nos ver. Estados Unidos ou aqui? Se não preservar, nós que somos Democratas. uma parte desta Democráticos. imprensa, que estamos aqui com a toba na mão, Muito. nós vamos exigir dele. Se não, nós vamos apoiar um deputado mineiro que quer fazer do dia 1º de abril o dia do Luiz. Ah, sim. Tá sabendo? Eu achei coerente, porque o que a gente tem hoje não seria só essa mentira, né? Nós temos várias outras, e aí a gente vai eu até separei alguns pontos aqui, porque não seria a primeira vez que ele mente a respeito de coisas que ele quer fazer. Foi aplaudido por muitas pessoas, menos por Zelensky, tá? Diz que o Lula foi aplaudido 5 vezes, durante 5 momentos. E nessas 5 vezes, Zelensky estava com o celular na mão, fazendo godines no fundo da sala, Fabiano. Sim. Então, assim, e é interessante que o jornalista que pegou essa cena, pegava o Lula falando e o Zelensky lá. Tipo, sério? O primeiro ponto que eu destaquei foi um momento de aplauso que o Lula teve, foi quando ele falou sobre a igualdade entre homens e mulheres. Aí todo mundo, que lindo, maravilhoso. Só que eu fiquei me perguntando se essa galera lá da ONU tá sabendo que o Lula tá na eminência de trocar mais uma ministra por um ministro. Porque caiu Ana Moser, maravilhosa, dava pérolas maravilhosas pra gente, caiu para dar lugar para um homem. Branco, cis, normativo, aquelas coisas, tudo que eles falam. É esse cara aí que ficou no lugar da Ana Moser. Seu Fufuca, nome maravilhoso, por sinal. E agora vai cair a ministra da Caixa. Pra quê? Pra dar espaço para mais um homem, em nome da governabilidade. Eu não sei se o pessoal da ONU estava ciente dessa situação que está rolando no Brasil enquanto ele estava fazendo um discurso. Outra coisa que me chamou bastante atenção, Lula falando da fome. Nossa, nós vamos acabar com a fome, é um absurdo vocês aí falando de guerra, enquanto a galera tá morrendo de fome. E aí eu até peguei números aqui, porque é interessante a gente tratar de números, porque ilustra. Enquanto o Lula estava na ONU falando sobre como que a gente gasta dinheiro com arma e não gasta para acabar com a fome, só essa viagenzinha do Lula para a ONU custou 7,3 milhões de reais. Esses 7,3 milhões gastos pelo Lula para ir lá na ONU falar que precisamos acabar com a fome, foi pago pelos pobres. Mas ele leva essa turma pra aplaudir ele. Se você lógico. pegar quem aplaude... É o cara que puxa a bola pro público. Lógico, é o cara que puxa Ele a palma. chama o Bola pra dar risada. O Bola. É bom. Tem que chamar gente boa. Eu fico pensando, cadê a galerinha para poder ir lá falar, opa, senhor Lula, o senhor quer acabar com a fome gastando 400 milhões num jatinho de um sheik? Porque o Lula pode ter uns padrões diferentes sobre pobreza, já que ele disse há 10 dias atrás, eu não acreditei no que eu estava ouvindo, que ele não se sentia frustrado por ser pobre. O Lula tem quase 8 milhões em patrimônio. Aí eu fiquei pensando assim, cara, o que será que ele pensa por pobres? Né? Que ele estava criticando. A galera que tem os iates lá na tragédia da Líbia. E enquanto ele está falando isso na ONU, ele está querendo comprar um jatinho de um sheik, um avião de um sheik de 400 milhões de reais e pregando que nós precisamos acabar com a fome. Então, assim, não faz sentido. Isso só mostra que o papel, o que foi escrito, o discurso que foi escrito para o Lula dizer, aceita qualquer coisa. A realidade é muito diferente. Quem estava lá? O Biden, então, que é um cara que abraça a agenda woke. É isso aí. Era o único dos membros de segurança de cadeira permanente na ONU que estava lá. E aí, eis um ponto, que ele citou o Biden. Ele disse, troquei uma ideia com o Biden, nós estamos comprometidos aí para fazer, uma mudança global sobre
os trabalhadores de aplicativo. Ô, Bárbara, mas você não acha que cada país que o Lula vai, ele não faz um discurso diferente? Que nem ele hoje falando com o Biden. Putz, o Biden tava dormindo, não tava nem ouvindo o que ele tava falando. Faz tempo que ele tá dormindo. Então, Sleep Cuba, Biden. ele passou, com certeza que ele passou em Cuba, falou mal do Biden. Aí chegou aí pro Biden e falou mal de Cuba. E por aí vai. Cara, eu não tenho certeza disso não, porque na declaração dele na ONU, ele xingou todo mundo, culpou todo mundo pelo embargo a Cuba, de bater a mãozinha na mesa, tipo, olha que absurdo vocês estão fazendo com Cuba, isso não vai resolver os problemas de Cuba. E os Estados Unidos foi o mentor intelectual e o primeiro a aplicar o embargo de Cuba. O que eu vejo dessa situação do Lula com o Biden, o Lula não, ele... De coração com coração não cola. Mas o Biden, ele foi tragado pela agenda woke que está em baixa nos Estados Unidos. E ano que vem é ano de quê? Ano de eleições. Sim. Então, na verdade, não se trata mais do Lula querer ir atrás do Biden por achar que precisa do Biden. Porque a gente trocou os Estados Unidos pela China e pela Rússia. É isso que o BRICS está fazendo. O BRICS está dizendo o seguinte, pega seus dólares e vai, só vai. Porque eu não preciso mais de você. Então, mas o Biden hoje precisa do Lula, o discurso da Amazônia, a Amazônia é o pulmão do mundo, isso foi, é claro, pauta no discurso da ONU, mas eu vejo hoje o Biden, que está em baixa nos Estados Unidos, até as pesquisas mais ideológicas dos Estados Unidos estão mostrando a diferença entre o Trump e o Biden, até com o Ron DeSantis, até que não muito, mas do Trump pro Biden é muito grande. Olha, porque também, vamos ser honestos, vai, é tudo papo furado, que ele defende pobre, que ele defende preto, que ele defende os minoritários, tudo uma conversa mole para boi dormir.